né? Então, o que a gente pode concluir dessa ideia do Dr. Kleber é que não há um planejamento adequado na estrutura de saúde atual do Brasil, né? Porque médicos têm. O que também acontece, eu queria ver contigo assim, é sobre por que o governo não faz concursos que dê essa estabilidade que tu tinhas falado antes, para o médico poder se sentir seguro e trabalhar ali, fazer a sua vida dentro daquela estrutura e não contratar temporariamente. Isso, assim, eu tinha um pouco de dificuldade de entender isso até eu entrar nessa área do sindicato. E aí a gente começou a ter contato com os outros sindicatos do interior, com médicos que moram no interior. Primeiro, não é verdade que não tem médico no interior, né? Se tu for em qualquer cidade no interior, tem médico. E tem as mais variadas especialidades. Tem ginecologista, tem cirurgião, tem traumato, né? Só que tu vai ver, eles só atendem particular e convênios. Eles não trabalham na rede pública, eles não são contratados pela prefeitura, né? E por que eles não trabalham nessa área? Porque ninguém ofereceu um emprego para eles. Então é isso que tu falou. A falta de organização do Estado, tanto federal, estadual como municipal, nunca exigiu que existissem médicos contratados. A realidade hoje nossa no interior do Rio Grande do Sul é o seguinte: a maioria das prefeituras tem tudo que é tipo de funcionário, motorista, advogado, todas as áreas que tu pode imaginar, pedreiro, mas não tem médico. Os médicos não são contratados por carreira. Eles são contratados temporariamente, antes das eleições, quando o pessoal chia muito, né? São contratados por esses contratos temporários, sem estabilidade nenhuma, né? Então, a conclusão que a gente chega é que o governo municipal, que hoje é o que teria que contratar, economiza no dinheiro dos médicos. Prefere pagar, sei lá o quê. Eu vejo, assim, prefeituras tipo a de Novo Hamburgo, tem uma quantidade grande de CCs, com salários que variam aí de 10 a 20 mil reais, né? E eu não sei bem que tipo de serviço esses CCs fazem, se eles realmente são necessários, porque tu tem toda uma estrutura de funcionários já contratada, a prefeitura, que, pelo que eu entendo, já deveriam fazer a prefeitura funcionar, né? Se tu tirasse todos esses CCs e contratasse médico, Novo Hamburgo ia ser melhor que os Estados Unidos em atendimento médico, né? E todo médico ia querer trabalhar em Novo Hamburgo, né? Inclusive, nessas manifestações que houve aí em Novo Hamburgo, um dos manifestantes falou sobre os contratos, esses contratados de confiança do governo ganhavam mais que muitos médicos. Então, assim, estão desviando, né, o dinheiro para a função gratificada, né? E estão deixando de contratar médicos. Então, é essa falta de realmente de planejamento e de concurso para médicos, que hoje a gente não vê concurso para médicos, né? Concurso para estatutário, não é concursos provisórios, que nem tu tinhas falado realmente. Hoje em dia nós estamos numa fundação que não dá estabilidade a médico nenhum, na realidade. Né? Essa lei que existe aí de 12% de aplicação de dinheiro na saúde, ela falhou numa coisa: ela deveria ter especificado a quantidade de médicos e enfermeiros. Eu não digo só médico, enfermeiro, todo mundo que trabalha na área da saúde, por porcentagem de população. Então, por exemplo, se a cidade de Novo Hamburgo tem 250, 300, 350 mil habitantes, tem que ter 80, 100, 150 médicos contratados como funcionários estatutários da prefeitura. Essa lei não existe, então o prefeito hoje ele não é obrigado a contratar ninguém. Se ele não quiser, ele não contrata nenhum médico. Ele pode demitir todo mundo e deixar a cidade sem médico, porque não existe uma lei hoje que obrigue ele nem a um mínimo e nem a contratar, né? Muitas vezes eu já fui em apresentações, eu entendo assim, que administrar uma cidade e o país que nem o nosso também não é fácil. Eu não sou contra as pessoas que estão administrando. Mas muitas vezes eu vejo assim, números que são apresentados: nós temos tantos médicos, nós temos tantos contratados aqui na cidade. E apresentam isso remontando a algumas legislações anteriores. Realmente, de algumas legislações anteriores para cá, aumentou o número de médicos que trabalham em Novo Hamburgo pelo SUS. Mas se nós voltarmos um pouco mais, na época em que todos os médicos de Novo Hamburgo trabalhavam pelo SUS, nunca nós vamos chegar nesse número.
né? Porque eu, quando cheguei aqui em Novo Hamburgo, todo médico de Novo Hamburgo, que atendia em Novo Hamburgo, tinha suas consultas particulares, tinha as consultas de convênio e tinha um horário no consultório para atender as consultas de SUS. Inclusive, queriam trabalhar pelo SUS, né? Tinham interesse em trabalhar. Hoje em dia não existe esse interesse. Eu praticamente fiquei um ano implorando para atender pelo SUS, até que me deram a credencial. Era uma coisa assim que tu ficava até orgulhoso de ter a credencial. Naquela época era o INAMPS, né, de tu poder atender essas consultas. Claro que era um valor baixo, mas muito maior do que é hoje. Era um valor baixo. Tu tinha a tua parte social, tu sabia que tu estava atendendo por menos, mas te trazia pacientes para outras áreas. Mas ainda era uma coisa aceitável do ponto de vista de tu não ser totalmente explorado. E um ponto importante, os pacientes naquela época sabiam respeitar a posição do médico. Hoje eu acho assim, a posição do médico, por vários outros fatores, às vezes até por culpa nossa, ela foi um pouco achacoalhada, né? E está até difícil de lidar com esses pacientes, né? Porque eles não reconhecem o teu serviço, eles acham que é obrigação tua quando a obrigação é do Estado, né? Tu é simplesmente um prestador de serviço, né? Então, esse papel de quem é o culpado, eu acho que está sendo meio que manipulado para descarregar em quem não realmente tem a culpa, que são os médicos. Isso é uma coisa importante para as pessoas saberem, que elas têm que focar dentro de um âmbito profissional, né? Qual é o papel do médico e qual é o papel da prefeitura, ou do governo estadual ou do governo federal dentro da saúde. Distinguir isso aí. Mas, Kleber, assim, o que tu poderia esclarecer e orientar as pessoas que estão te ouvindo hoje sobre esse alerta para esse programa que dizem que é a solução e que, na realidade, é um perigo até para a própria população, pelo conhecimento das pessoas, pelas dificuldades que elas vão passar também, como qualquer um médico está passando aqui hoje em dia? Olha, eu acho assim, não se deixar iludir que isso vai resolver o problema, porque não vai. Eu tenho pena das pessoas que acham que isso vai se solucionar, porque na realidade você está enganando uma pessoa dizendo que ela vai ter uma solução por um problema que não vai ter, porque isso é a mesma coisa que tu tem uma infecção e tu dá remédio para febre. O remédio para febre vai baixar a febre, mas não vai tratar a infecção. A infecção tu tem que tratar com antibiótico. Então, isso aí de trazer médico vai ser um paliativo temporário, acho que é mais uma coisa para desviar a atenção da população. Então, a população tem que ficar realmente atenta se isso vai funcionar. E também cobrar essas outras coisas que são a estrutura médica, né? Porque não, é a mesma coisa que você está na rua e vê um paciente acidentado. Eu já me aconteceu a situação, eu sou médico, eu vou ali e atendo, mas assim, o que eu consigo fazer na rua é 10% do que eu consigo fazer dentro de um hospital. Né? Por quê? Porque tu tem que ter os aparelhos, o médico sozinho ele não faz mágica para salvar o paciente. Ainda mais hoje em dia, que a tecnologia praticamente tomou conta da medicina, né? Então, tu tem que ter uma estrutura atrás de ti para dar um bom atendimento. Sem essa estrutura, né? E essa estrutura eu acho que a gente tem que cobrar, né? E uma coisa também que eu acho importante é o seguinte, a gente culpa muito a prefeitura, né? Porque a medicina pública, que antes era federal, foi passada a responsabilidade para o município. Eu acho que isso foi um grande erro, porque o município sozinho não tem condições de arcar com toda a saúde. Foi um golpe muito inteligente do governo federal, que se livrou dessa parte organizacional, só que, em contrapartida, a prefeitura não ganhou o dinheiro que precisava receber. Então, eu acho que a saúde ela tem que ser dividida a responsabilidade. É municipal, estadual e federal. Ela não pode ser só municipal. Não tem prefeitura no Brasil que aguente. Bom, os telespectadores, ouvindo o Dr. Kleber, puderam ter esse esclarecimento com detalhes. Claro que poderia se falar muito mais sobre isso, mas é um alerta para as pessoas. Não se iludam com esse plano, não se iludam que a saúde vai ser resolvida dessa forma. Os conhecimentos do médico sobre essa situação política hoje em dia é diferente, né, daquelas ideias dos políticos sobre a medicina. Eles querem ter esse enfoque para livrar as responsabilidades deles, né? E a gente sabe que tem articulações políticas, né, dentro dessa situação, que a gente não pode falar muito, porque não tem muito como provar, mas a gente sabe que tem articulações
muito políticas e econômicas dentro desse plano, né? Mas fiquem alerta. Queremos agradecer ao Dr. Kleber, né, esses esclarecimentos, a participação no programa, e talvez num outro programa a gente possa continuar conversando sobre a sua experiência profissional e algumas coisas nesta área política e social, Dr. Kleber. Não, eu fico agradecido. Assim, uma coisa que eu estou contente atualmente é que essa cobrança da população despertou essa necessidade da área política administrativa dar respostas. Senão a gente nem estaria conversando sobre isso agora, né? Isso já é um início. A gente está cobrando, não sabe bem o que a gente está cobrando, a população, mas está cobrando. E os políticos estão tendo que, e administradores estão tendo que responder. Isso já é um começo, né? Então, isso já me deixa feliz, porque eu acho que é assim que a gente vai engrenar e vai chegar num lugar quando as pessoas realmente tenham responsabilidade, planificação, que é uma coisa que falta muito aqui no Brasil, né? Tu só vê as pessoas no jornal dizendo que vão fazer depois que aconteceu o problema. Eu nunca vi uma reportagem de alguma coisa que foi feita antes, né? Isso, se sair tem que me avisar porque eu quero ver, porque é raro aqui a coisa, né? A não ser no âmbito privado, né? Porque daí no âmbito privado, se tu não correr na frente, tu vai perder o teu lucro, né? Agora, no âmbito político, administrativo, público, né? A gente tem exemplos aí, DIC de Porto Alegre, né? Coisas aí que rompem, né? Não é feita a manutenção. Então, as coisas são assim. Elas têm que ser implementadas e tem que ser feita uma manutenção, né? Não adianta só inaugurar o posto. Tem que inaugurar o posto, botar médico e manter, né? E isso sai caro. Eu entendo a dificuldade do governo, porque isso realmente sai caro. E sai caro em todos os países, não é só aqui no Brasil. Muito bem. Encerrando a entrevista aqui. Obrigado, Dr. Kleber. Obrigado pela oportunidade.